Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E o assunto de hoje, eu vou falar de um medo que pega muitos mentores de negócios que estão começando. Você tem medo de que o seu cliente não tenha resultados? Esse medo dá, gente, porque porque você não fez ainda, e aí dá aquele medo de e se, a gente cria um monte de monstro na nossa frente, não é? Eu criava vários monstros que não existiam. Quando eu começava a fazer, quando eu começava a entrar em ação, eu via que, putz, tudo aquilo que eu criei não era tudo aquilo que eu tava achando que era enorme e que era um problema gigantesco. Então, você que tá aqui, tá começando agora como mentor de negócios ou que está querendo ser um mentor de negócios, vamos logo acabar com esse mito? Porque isso é um mito de que você não vai dar resultados pro seu cliente. Sabe por que a gente tem esse medo? Muitas vezes, porque você acha que você precisa explicar tudo o que você sabe para o seu cliente. Isso já passou na sua cabeça? E aí, gente, eu vou contar um pouquinho do meu processo, como era. Eu tinha feito um monte de formação, eu sabia um monte de coisa, eu tinha um monte de ferramenta. E para mim, o meu medo dele não ter resultado é, nossa, eu não vou dar conta de passar tudo isso para ele. E com isso, ele não vai ter resultado. E aí, sabe o que eu aprendi quando eu olho para isso? Que na maioria das vezes, o nosso cliente precisa muito menos de tudo o que a gente sabe. Normalmente, a gente sabe muito mais do que o nosso cliente precisa. Naquele momento que ele está contratando a gente, ele quer resolver 2 problemas. Por mais que ele diga que eu quero resolver tudo. E aí é nosso papel como mentor de negócios começar a perguntar para ele: me conta aí, o que é esse tudo para você? Vamos por partes que eu preciso entender esse tudo, porque o tudo para você pode não ser um tudo para mim. Vai me contando o que você precisa realmente resolver? E quando o cliente começa a trazer pra gente mais detalhado o que é esse tudo, posso garantir para você que esse tudo é muito menor do que o tudo que vai pra sua cabeça quando ele fala tudo. Porque na nossa cabeça, quando o cliente fala preciso resolver tudo, dá aquele pane, né? Não vou dar conta, eu não sei tudo, como que eu vou ajudar o meu cliente a resolver tudo? Caraca, eu não vou dar conta. E se ele me perguntar isso? Aí a gente pensa em tudo que ele pode perguntar e que a gente não sabe, não é? E aí sabe o que eu percebo? Que quando a gente de verdade está atendendo o nosso cliente, quando a gente realmente escuta o nosso cliente, entende qual é o problema que ele quer resolver, a gente de verdade consegue ajudar o nosso cliente. Quanto mais a gente atende, quanto mais a gente realmente enxerga o resultado que os nossos clientes têm, mais a gente fica tranquilo com isso. E aí, você que tá começando, pra que serve um mentor? Pra te ajudar a não passar os perrengues que ele passou. Então, você que tá começando, você não precisa ir pensando nisso que você não vai resolver o problema dele. Eu quero te garantir, te dar certeza de que você vai sim ajudar o seu cliente a resolver o problema dele. Muitas vezes você não vai resolver o problema dele, mas ele vai conseguir, com o seu acompanhamento, resolver os problemas dele. Eu tenho certeza disso, gente. Isso funciona. Uma coisa de cada vez. E ele vai resolver tanto mais coisas do que ele resolveu até hoje que vocês vão ficar chocados. Sabe por quê? Porque quando tem uma visão de fora, quando tem uma pessoa de fora olhando para o negócio dele, ele vai ter insights que ele sozinho não teria. Por quê? Porque a gente vai fazer pergunta diferente para ele. Porque a gente vai fazer ele colocar foco, luz em lugares que ele não colocava. E ele sim vai resolver o problema dele. Isso é uma coisa, gente, que a gente vai fazendo por partes. Não dá pra gente fazer tudo junto. Quando a gente acha que a gente dá conta de resolver a vida do nosso cliente em uma semana, gente, não é verdade. A gente precisa ajudar o nosso cliente a ir evoluindo em relação ao negócio dele. Por quê? Porque tem muita coisa que o nosso cliente não faz porque ele não sabe, porque nunca ninguém contou aquilo pra ele. E quando a gente começa a mostrar as coisas pra ele, ele fala: meu Deus, quando eu faço isso que você me falou, fica muito melhor. E aí com isso ele vai mudando. Porque até hoje ele fez daquele jeito. Imagina, ele estava acostumado com aquilo. É muito mais fácil quando a gente está na nossa zona de conforto e fazendo as coisas que já funcionam, não é? É assim para a nossa vida. Também é assim para o nosso cliente. Então esse medo do nosso cliente não ter resultado, gente, é muito, muito difícil de acontecer. E uma das coisas que eu falo muito para vocês, né, pra gente começar a entender o quanto a gente muda a vida do nosso cliente, é ouvir do nosso cliente o que a gente mudou na vida dele. E como que a gente faz isso? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, gente. Por quê? Porque é algo que vai dando confiança pra gente mesmo. A gente perguntar pro nosso cliente no final da sessão por que valeu a pena, isso dá confiança pra gente. A gente começa a enxergar de verdade quais são os
pontos que eu estou ajudando o meu cliente. Onde eu mais ajudo o meu cliente? Putz, numa sessão que eu falei desse assunto. Então a gente começa a entender de verdade o que a gente faz com os nossos clientes. Muitas vezes esse medo vem, sabe de onde? Você não terá confiança no que você faz. E é um medinho lá do fundo, que a primeira vez que me falaram isso, gente, eu fiquei tão brava, tão brava, tão brava. Falei, como assim eu não confio no que eu faço? Eu fiquei muito brava. Só que de verdade, gente, naquela época que me fizeram essa pergunta, eu realmente não confiava tanto no que eu fazia. Eu não acreditava que realmente eu dava resultado pros meus clientes. Porque eu sempre fui uma pessoa que estudei pra caramba, que fiz um monte de curso. E aí o que me prendia era, se eu não ensino tudo pra ele, eu não tenho resultado. Então você que tá aqui comigo, que tem esse perfil aí de ser mega estudioso, fazer 10 mil cursos, vamos começar a liberar que ajudar o nosso cliente não é ensinar tudo pra ele, é fazer ele resolver o problema dele. É a prática. O nosso cliente vai ter resultado se, na prática, ele olhar alguma coisa acontecendo. Não é a teoria. A gente precisa ajudá-lo a fazer. E quando ele faz, gente, a coisa funciona. Então, o nosso grande papel junto dos empresários e empreendedores é fazer com que eles façam. Fazer eles colocarem a mão na massa. Assim como a gente para o nosso negócio. O nosso negócio só funciona quando a gente vai lá e coloca a mão na massa. E é isso que a gente vai fazer o nosso cliente fazer. Eu brinco com os meus clientes, vocês vão dar risada, mas eu brinco com eles que eles me pagam para eu cobrar se eles fizeram ou não o que eles já tinham que fazer e já sabiam que tinham que fazer. E é muito isso, né? Por quê? Porque a gente sozinho, a gente esquece, a gente põe outra coisa como prioridade. E quando tem alguém com a gente ali, cobrando a gente, olhando, vendo o nosso negócio, tá melhorando ou não tá, fez isso, não fez, a coisa anda muito mais. E quando a gente tá ali como mentor de negócios, eu tenho certeza absoluta que se você fizer o seu cliente fazer o que tem que ser feito, sim, você vai ter resultados. Você só não vai ter resultados se você largar ele lá. Aí ele não precisa de você. Mas se você realmente conseguir fazer com que ele faça o que tem que ser feito, com certeza absoluta ele vai ter resultado. E ele tem resultado, gente, em várias áreas da vida dele. Não só na empresa dele. Porque você vai ver o quanto esse seu cliente vai se transformando. E essa pergunta poderosíssima de por que valeu a pena, você sabe o que você ajudou o seu cliente a cada sessão e não só no final. Porque a gente não vai perguntar pro nosso cliente se foi bom só no final. A gente vai ter um feedback dele a cada sessão. A gente vai saber, tá indo bem, não tá indo bem, tá indo bem, não tá indo bem, preciso melhorar aqui. E eu já tive cliente que falou, cara, tem alguma coisa que não tá boa, porque eu não tô entendendo isso, isso e isso. Mas quando a gente faz essa pergunta e ele fala, a gente consegue realinhar a rota. Pra que lá no final, sim, ele tenha um resultado incrível. Então é isso que eu quero que vocês levem daqui hoje, dessa conversa de hoje. Bora largar esse medinho de lado de que o seu cliente não vai ter resultado e bora de verdade fazer com que ele tenha resultado. E o que é fazer com que ele tenha resultado? Não é você botar a mão na massa pra ele, não. Porque eu não ponho a mão na massa pro meu cliente, é ele que faz. Só que fazer ele ter resultado é fazer com que ele enxergue que quanto mais ele faz, mais resultado ele tem. E normalmente, quando a gente tá com um empresário empreendedor, esses caras não tem problema em fazer. A maioria dos empresários e empreendedores vão lá e fazem. Eles não têm problema em fazer. E na maioria das vezes, eles só não fazem porque eles não sabem ou porque eles estão colocando alguma coisa na frente. Estão dando prioridade para coisas que não são importantes. Então, vai lá, faz o seu cliente fazer, que eu tenho certeza que ele vai ter muito resultado. E esse seu medo aí vai sumindo a cada cliente que você atende. Sim, você vai ajudar o seu cliente a ter resultado, desde que você se importe com o resultado dele, com o problema que ele tem para resolver. Você precisa se importar com isso, ouvir, entender o que é isso, e você precisa fazer ele fazer o que precisa ser feito para chegar naquele resultado. Se você fizer isso, não tem como ele não ter resultado. Tem muita gente que é muito perfeccionista, de tudo tem que estar lindo. Não, gente, a gente tem que estar lindo pro nosso cliente. É o nosso cliente que diz se está valendo a pena ou não. Beijos, um beijo.